Foi. Ué. Eu reiniciei. Não. A gente nem chegou a usar a lista da aberta, né? Olha, tinha a lista da aberta aí. Tem aqui lista 1, lista 2, resposta Ainda 1, bem, né? 2. Pois é. O cara fez com a aberta e não fez essa lista de exercício aí. Tá. Vamos lá então, galera. Bom, como o Pato falou, né, a gente vai passar um pouco mais pelos conteúdos que a gente julga pertinente da parte da teoria, de vocês saberem, pelo que a gente entendeu, esse modelo que o Todero está usando, ele é um pouco mais conceitual do que os exercícios. Na última aula, a gente resolveu bastante os exercícios, mas pelo que deu a entender, a prova dele vai estar um pouco misturada. Então dá para vocês assistirem a outra aula, que tem alguns exercícios que a gente julga importante de vocês saberem fazer, e aí vocês complementam a parte teórica com essa aqui, que é uma revisão de todos os assuntos. Algumas coisas, né, a gente vai passar meio rápido, porque não tem tanta importância assim, mas é só para dar uma base. A primeira delas fala sobre o conceito de carga elétrica, que é uma propriedade intrínseca das partículas que constituem a matéria. E, obviamente, a carga pode ser positiva ou negativa, e aí isso vai definir como que elas interagem umas com as outras, se elas se atraem ou se elas se repelem. E, no caso, a presença desse tipo de carga na matéria define que tipo de material que você está trabalhando. Então, se você tem um material com cargas livres, você tem um condutor. Dependendo da quantidade de cargas ou da forma como essas cargas estão distribuídas, você pode ter um semicondutor, um supercondutor, etc. E se você tiver carga, um material com baixa mobilidade de carga, se ele tiver poucos portadores de carga, aí você está falando de um material isolante. Nesse sentido de carga elétrica, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, para poder fazer as contas, é o conceito da lei de Coulomb, que é uma cópia descarada da gravitação de Newton, e basicamente você mostra como que duas cargas, qual que é a força resultante da interação entre duas cargas, Q1 e Q2. E aí você tem uma constantezinha aqui, esse epsilon zero, que é a permissividade elétrica do meio que você está trabalhando, constante, por causa do vácuo. A gente vai ver lá para frente que no caso dos dielétricos, essa constante pode mudar, não essa, né, a epsilon zero, mas tem um outro parâmetro que depende de epsilon zero e de epsilon, e aí isso vai depender do material que você está trabalhando. Bom, essa lei de Coulomb, ela trabalha com o princípio de superposição. Isso fala que a força que age sobre alguma carga Q, ela pode ser somada para diversas outras cargas que compõem o seu sistema. Então, se você tiver Q1, Q2, Q3, etc., a forma de você ver qual que é a força total resultante da interação coulombiana de todas essas cargas é só você somar a lei de Coulomb. Você aplica a lei de Coulomb para uma, aplica para outra e vai somando tudo. Então vai ficar o somatório dessas cargas. Isso aqui é só um jeito bonito e fácil de mostrar que você só está somando todas as cargas. Bom, e aí tem alguns princípios que são importantes, principalmente esse de conservação. Ai, caramba. O de conservação da carga, que ele fala que uma carga total de um sistema isolado sempre se conserva. Isso são mais questões conceituais que você pode analisar dependendo do sistema. Então, por exemplo, se ele colocar na prova alguma questão, sei lá, de marcar ou de verdadeiro ou falso com relação a esses conceitos básicos, é só vocês abrirem esse slide que vai estar tudo aqui. Bom, e aí por que isso é importante? Bom, a carga elétrica ela é meio que a base fundamental do conceito de campo elétrico. Então, a presença de uma carga pontual, uma carga elétrica, ela gera um campo elétrico associado a ela.
E é muito importante a gente conseguir estudar esse campo elétrico, porque ele tem efeitos realmente importantes no nosso dia a dia. O campo elétrico ele é uma interação eletrostática fundamental e a gente pode calcular a força elétrica em função desse campo. Então, se você não quiser usar a lei de Coulomb para poder calcular a força resultante da interação entre as cargas, é só você aplicar o campo elétrico. Qual que é a vantagem disso? Se você só tiver uma carga, você consegue estudar a força resultante na força elétrica a partir dela, porque a lei de Coulomb ela depende da interação entre duas cargas. E aqui a força elétrica ela só depende da carga que você está estudando e do campo elétrico que essa carga gera. E aí você pode isolar isso, né, e escrever o campo elétrico de uma forma que você consiga calcular só esse campo. E aí ele, obviamente, depende da carga que você está trabalhando, né, numa carga pontual, e ele depende também da distância dessa carga, né, do ponto que você está calculando até a carga onde você está calculando, para você poder saber qual que é o campo elétrico naquela região. O que tem de importante nessa fórmula? E aí a gente já começa a entrar na parte da matéria que é realmente mais interessante para a gente. Quando você analisa o campo elétrico, você vê que a integral que a gente calcula, ela depende desse elemento diferencial que é o dQ, que é um elemento de carga. Então você depende da distribuição de carga do seu sistema. Quais são as distribuições de carga possível? Tem linear, superficial e volumétrica. E por que elas são importantes? Bom, cada material que você trabalha, né, cada objeto que você analisa, ele tem um tipo de geometria diferente. Então, por exemplo, se você estiver calculando, se você estiver analisando um fio, esse fio ele tem uma dimensão, ele é um fio, sei lá, retilíneo, um fio linear, e a distribuição de carga nesse tipo de fio é uma distribuição simples, é uma distribuição linear, que só depende de uma direção, que seria o comprimento do fio. Então, quando você quer calcular o campo elétrico em um fio, você só precisa ver a que distância o seu ponto está desse fio, e aí calcular o seu DL com base nisso. Seria diferente, por exemplo, se você quisesse calcular em uma chapa de metal. Nesse caso, não basta você dizer a que distância o seu ponto está da sua placa, você tem que dar algumas outras informações, né, algumas coordenadas, para você poder conseguir calcular essa integral de forma eficiente. Então, nesse caso, você teria que fazer uma integral dupla, dando duas informações que são referentes à área. Então, numa chapa, por exemplo, você não está interessado em calcular o seu elemento diferencial não é um ponto, o seu elemento diferencial é uma área, a menor área que tem dentro daquela chapa. E aí, para poder calcular a sua carga total, você vai fazer uma integral dupla com relação a todos esses elementos de área. Quando você somar todos esses elementos de área, você vai ter a distribuição de carga do sistema. E a mesma coisa para uma distribuição volumétrica. Se você tiver uma esfera, por exemplo, você precisa dar informações a mais, que são as informações volumétricas para aquele material. E aí você vai pegar a distribuição volumétrica do seu material, integrar 3 vezes, e aí você vai tirar a sua carga. Então, qual que é a importância disso? Quando você está analisando um material, você precisa saber que tipo de geometria ele tem, se é um fio, se é um cilindro, se é uma chapa, se é uma placa, se é uma esfera. Qualquer coisa que você esteja analisando, você precisa saber essa distribuição, porque isso vai facilitar a gente a usar a lei de Gauss, que a lei de Gauss depende de uma superfície gaussiana, e essa superfície vai ter o formato adequado de acordo com a distribuição de carga do material que a gente está analisando. Mais para frente vai ficar um pouco mais claro. Bom, outro conceito importante, fluxo elétrico. O fluxo, ele está bastante relacionado com a carga, né, uma carga pontual, e com a existência das linhas de campo. O campo elétrico é um ente vetorial. Então, quando você analisa o campo elétrico, você não está falando só do valor dele, você está falando da direção que ele segue, da intensidade dele e do sentido. E aí, o que é importante aqui? Bom, imagina nessa primeira imagem que você tem uma carga pontual Q. Essa carga gera um campo elétrico, que tem essas linhas de campo, né, saindo radialmente dela. Se você pegar uma superfície qualquer e colocar do lado dessa carga, o fluxo total, o fluxo elétrico total dentro dessa superfície vai ser zero, porque tudo que está entrando de fluxo está saindo.
Então, toda linha de campo que entra nessa superfície sai do outro lado. Então, o fluxo total vai ser zero. Se você pegar essa mesma carga e você colocar uma superfície em volta dela, o seu fluxo ele não vai mais ser igual a zero. Agora você tem um valor bem definido, porque as cargas que estão, as linhas de campo que estão saindo, elas originalmente não elas originalmente estão dentro dessa superfície. Então essas linhas que estão saindo de dentro da superfície. Então aqui você consegue calcular um fluxo elétrico. E isso é importante para a gente conseguir calcular a lei de Gauss. A lei de Gauss ela está associada com essa distribuição do fluxo elétrico. O fluxo elétrico aqui é o φ maiúsculo. E você pode calcular esse fluxo a partir de uma integral de superfície do campo com relação a um elemento de área dessa superfície. E aí não importa como que a gente chegou nessa conclusão, o importante é que a fórmula é essa. Você pode confiar que essa integral, quando você resolve essa integral, ela é proporcional à sua carga total sobre a permissividade elétrica do vácuo. E aí isso aqui facilita muito a nossa vida, porque a lei de Gauss está representando a soma dos campos elétricos pontiformes de uma superfície. E ela diz para a gente que essa soma é igual à carga total gerada pelos campos elétricos. Existe uma outra forma de conseguir calcular a lei de Gauss, que é a lei de Gauss na forma diferencial, que é essa expressão aqui. Tem uma forma de saída aqui e chegar aqui, mas não é importante. E, na verdade, essa equação aqui, a priori, ela vai ser muito pouco usada. Ela só passa a ser importante quando a gente começa a ver as equações de Maxwell, que diz como que essas forças fundamentais, esses entes fundamentais, que é o campo elétrico e o campo magnético, como que eles interagem uns com os outros para criar o eletromagnetismo. E aí sim, isso aqui vai ser importante. Mas por enquanto pode focar só nessa fórmula. Bom, até aqui, agora a gente vai entrar em algumas fórmulas que são importantes. Até aqui, teve alguma dúvida com relação a lei de Gauss, a campo elétrico, carga elétrica, distribuição, essas coisas? Teve algum problema, Tudo certo. Top. Certeza? O momento é agora, galera. Não? Beleza, então. Vamos voltar. Chique. Bom. Cadê? Aqui. Vamos lá, então. Bom, então agora a gente sabe, né? A gente já definiu o que é uma carga elétrica, como que essa carga elétrica gera um campo elétrico, o que é um campo elétrico, como que esse campo elétrico está ligado à distribuição de carga no tipo de superfície que a gente tem, no tipo de objeto, como que essa carga gera fluxo magnético e como que esse fluxo gera fluxo elétrico, e como que esse fluxo elétrico está associado com a superfície que a gente faz, seja fora da carga ou dentro da carga, como que esse fluxo elétrico dá para a gente uma forma de calcular o campo elétrico do material, né, do objeto. E agora a gente vai ver a parte que é importante para vocês na prova. O que acontece? Bom, como que a lei de Gauss funciona e por que ela é importante? A lei de Gauss, ela dá uma forma simples da gente conseguir calcular o campo elétrico de um material, de um objeto, de um ponto, a partir de algumas informações básicas que a gente tem sobre ele. Na ausência da lei de Gauss, a gente teria que aplicar a fórmula do campo elétrico, que é essa aqui. Então, vocês teriam que calcular essa integral a partir desse elemento de carga, que não é a coisa mais fácil do mundo. A lei de Gauss, o que ela faz ela diz para a gente que essa integral é proporcional à carga total gerada sobre a permissividade. E aí, essa integral aqui, ela é muito simples de calcular, porque, de modo geral, esse campo ele não interfere na nossa conta, ele não tem nenhum elemento dentro dele que vai ser integrado, né, pela integral. Então, você pode tirar ele da integral e calcular só esse ds. E vamos combinar que a integral de superfície de um elemento ds é calcular a área do seu elemento. Então, basicamente, o que você está fazendo é calculando a área do seu objeto, multiplicando pelo campo elétrico, e isso aqui vai te dar um Q sobre ε0.
Daí você isola o campo elétrico e só divide pela área. Isso é de uma simplicidade extrema, então isso facilita muito as nossas contas. O único detalhe que você tem que ligar é que a lei de Gauss ela fala de uma carga total, que é esse Q. Só que a gente sabe que a carga total ela está associada à distribuição, ao tipo de distribuição que a gente está analisando. Por isso que eu falei que é muito importante você saber que tipo de objeto você está trabalhando, que tipo de distribuição é. Então, por exemplo, vamos supor, se você tem um fio retilíneo, né, um fio linear, a distribuição dele é linear. Então, quando você for calcular a carga total, você vai fazer uma integral da distribuição que o exercício vai te dar. Você vai, a partir daqui, encontrar um valor para Q. Esse Q você vem e substitui aqui. A mesma coisa para as outras distribuições. Só vai calcular aquela integral. Normalmente, não é uma integral difícil. Às vezes pode ser, ela tem potencial para se complicar um pouquinho, principalmente quando ela é volumétrica. Às vezes isso aqui dá uma complicação. Só que, de novo, vocês estão fazendo matéria com Todero. O Todero ele é um pouco limitado. Então, eu duvido que vai ter algum tipo de exercício complicado nesse ponto. Então, mesmo que caia uma integral tripla, não vai ser nada muito complicado. Vai ser uma parada um pouco mais suave de resolver. E assim, só um pouquinho, Biscoito. Pode falar. Isso só vai ser aplicado quando ele der a distribuição, no caso. Em alguns exercícios, se não me engano, na maioria dos exercícios que eu fiz das aulas anteriores, e tá lá nos slides das aulas anteriores que a gente deu, ele dá só a carga total final. Então, quando ele dá a carga total, você não tem que se preocupar com isso, das distribuições integrais, tá? Fica mais fácil ainda. É o cenário ideal. Bom. Tá, e por que eu estou falando isso, né? De como que funciona a lei de Gauss? Porque quando você se depara com material, né? Um material carregado, para você poder calcular o campo em qualquer ponto, você precisa aplicar a lei de Gauss para poder encontrar a equação que representa, né, a relação que representa o campo elétrico. Por que a gente não está mostrando para vocês como faz isso? Porque isso é muito mais teórico. Uma vez que você fizer, por exemplo, você pegou uma esfera sólida, aplicou a lei de Gauss e encontrou o campo elétrico. Qualquer esfera sólida que você pegue vai ter, o campo elétrico vai ser dado por essa fórmula. Então você não precisa ficar, toda vez que você for calcular uma esfera sólida, ficar aplicando a lei de Gauss para poder chegar no resultado. É só você vir direto no resultado que ele vai ser válido. E a mesma coisa vale para todos os outros, para uma esfera condutora, para um cilindro, para um plano infinito, etc, etc. E aí a gente percebeu que não compensa tanto a gente ficar ensinando para vocês como que chega nessas fórmulas, se o Todero não cobre esse tipo de coisa. Então, caso vocês estejam fazendo exercício, aparece lá, uma esfera condutora de carga tal, distribuição, blá, 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 você vem aqui nesse slide, olha, esfera condutora, beleza, a fórmula é essa. Vai lá e aplica. Então, não tem grande mistério. E aí, só para finalizar, né, essa questão da lei de Gauss, a importância do tipo de distribuição é você saber qual superfície gaussiana você vai usar. A superfície gaussiana é a superfície que você vai envolver o seu objeto. Então, por exemplo, se você tiver uma carga Q aqui, essa superfície que está aqui em volta é uma superfície gaussiana, porque você vai começar a gerar um fluxo elétrico aqui dentro, esse fluxo vai sair, você vai ter um fluxo diferente de zero, e a partir do fluxo você consegue aplicar a lei de Gauss. Então, se você tiver, por exemplo, isso aqui poderia ser uma esfera sólida com uma distribuição de carga ρ, vai gerar esse tipo de fluxo elétrico e você vai conseguir calcular a partir da lei de Gauss. Se você tivesse um fio, por exemplo, um fio infinito, a superfície gaussiana que melhor se aplica nesse tipo de fio é um cilindro. Então você vai desenhar um cilindro em volta dele e vai começar vai ver qual que é o fluxo que está saindo, vai aplicar a lei de Gauss e aí você vai encontrar a fórmula, que seria essa aqui, por exemplo, onde lambda é a distribuição linear que o exercício normalmente dá. Ronaldo, Diga. no plano infinito, por que mais e menos ali na frente? Só para ter uma dúvida que eu não lembro. Na forma. No plano infinito é porque, imagina que você tem uma... Calma aí, deixa eu voltar para poder fazer sinais aqui. Imagina que você tem uma chapa, certo? Certo.
Então, essa chapa ela está carregada, ela tem alguma distribuição. Quando você aplicar, quando você colocar a sua superfície gaussiana ali em volta para poder você calcular o campo gerado, o campo ele tem dois sentidos, porque essa placa ela tem a orientação de cima e a orientação de baixo. Então você tem um campo que está saindo no sentido Z positivo e você tem um campo que está descendo no sentido Z negativo. E aí quando você calcula, você aplica a lei de Gauss, calcula o campo, você vai ter um campo nos dois sentidos. Então vai ter o mais quando o campo está subindo e vai ter o menos quando o campo está diminuindo. Daí o mais e menos, ele é referente só à orientação do campo, se ele está em Z positivo ou Z negativo. Beleza, certo, Entendeu? entendi. Show. Vamos lá, então. Beleza, então tem essas fórmulas aqui, né? Caso vocês estejam fazendo a prova, é só olhar aqui e consultar. E aí a gente entra... potencial elétrico e trabalho. Bom, potencial. Qual que é a ideia, né? Aqui a gente está falando, o potencial ele está relacionado ao trabalho que você tem, né? O trabalho que você gasta para poder transportar uma carga entre dois pontos. Então, por exemplo, quando você tem um bloco de madeira e você vai arrastar ele para algum lugar, você está exercendo um trabalho, seja para subir um plano, para andar reto, para, sei lá, girar e jogar no todero, qualquer coisa. Você está gerando um trabalho nesse tipo de situação. Em elétrica, em física 3, acontece a mesma coisa. Quando você pega uma carga e você carrega ela de um ponto 1 até um ponto 2, esse trajeto tem um trabalho. Diferente do que a gente está acostumado, né, em cálculo 2, sei lá, cálculo 3, quando que a gente vê isso, a gente viu, né, que o trabalho ele pode ser calculado por uma integral de linha, e essa integral ela depende do caminho que você está fazendo. Então, quando você move um objeto entre dois pontos, dependendo do caminho que você escolhe, você consegue ter menos ou mais trabalho. Aqui, por causa do potencial, não acontece. O potencial elétrico é o que a gente chama de uma equação de estado. Ela só depende do estado final e do estado inicial do seu objeto. Então, o estado final seria o ponto 2, né, que é para onde você está levando, e o estado inicial seria o ponto 1, que é da onde você está levando. Então, não importa qual caminho você está escolhendo, ela só depende do ponto final e do ponto inicial. Para poder calcular o potencial, né, tem essa integral do campo ao longo do caminho, vai ser o V, que é o potencial, no ponto P2, menos o V no ponto P1. Qual é uma consideração importante que a gente tem que fazer? A escolha do nível inicial de potencial que você está considerando é arbitrária. Quando você tem uma distribuição de carga finita, a gente considera que o potencial no infinito é sempre zero. Então, o que isso gera para a gente? Quando a gente está querendo calcular o potencial em um determinado ponto, a gente não está interessado de onde que esse ponto está vindo. Então, tipo, se a gente está querendo calcular no ponto P1, eu não estou interessado em saber onde que estava o ponto P2. Então, o que eu faço? Eu considero que esse ponto veio do infinito. Então, eu estou trazendo a carga lá do infinito e trazendo para o ponto P1. Então, o potencial no infinito é zero. Ou seja, eu estou calculando só o potencial no ponto P1. Então, eu consigo encontrar uma forma, essa arbitrariedade, ela me dá uma forma de calcular o potencial pontual, em um ponto específico que eu quero. E aí a fórmula desse potencial vai ser essa aqui, né? Que é menos a integral vindo do infinito, porque eu pouco me importa de onde que essa carga está vindo, até um ponto R, que é onde eu estou querendo calcular o ponto, de EDL, que vai dar essa formulazinha. E aí tem algumas formas de você conseguir calcular o potencial. A primeira delas depende do campo elétrico. Só que, qual que é a restrição? Essa forma de calcular o potencial, ela só é válida quando você conhece todas as informações do seu campo. Então, você sabe como que é o comportamento do seu campo em todas as regiões do seu objeto. Qual que é o problema disso? Primeiro, que nem sempre você tem todas essas informações. E segundo, que isso gera para a gente uma dependência da lei de Gauss. Então, primeiro você tem que aplicar a lei de Gauss para descobrir qual que é o campo naquela situação, naquela região. Depois você vai aplicar o potencial para poder calcular a integral desse campo. E aí você vai encontrar o potencial final.
isso é um trabalho muito grande, muito desnecessário, e na física a gente busca sempre o caminho de menor energia, né? A gente está sempre querendo minimizar o nosso trabalho para não precisar fazendo conta desnecessária. Isso dá para a gente uma forma mais simples, que é a integração direta. Então, você só vai olhar o potencial, integrar de uma vez e chegar na conclusão. Isso é vantajoso, às vezes não é, porque a integração direta nem sempre é a coisa mais legal do mundo. Porém, vocês não vão precisar fazer isso na prova. E a gente já fez aqui para poder dar o resultado final. Então, quando você for fazer a integração direta, lembra que alguém já fez isso para você e a fórmula está aqui. Então, se cair potencial na prova, sei lá, qual que é o potencial num ponto tal de um fio infinito com distribuição linear? É essa fórmula aqui, menos lambda sobre 2πε0, logaritmo natural de x. E aí é só você ver, aqui tem todas as possibilidades, você olha aqui qual que é a fórmula e só substitui os valores que ele vai te dar. Porque isso aqui realmente é só matemática, não tem grande mistério, é só realmente muito chato. E não acrescenta nada de informação física para você sobre o que está acontecendo. Então vale muito mais a pena você só olhar esse resultado e já sair calculando. Chique. Bom, sobre potencial, tem alguma dúvida? Não? Não? Ok. Bom, agora a gente vai entrar na parte de capacitores, a parte mais legal. Não, mentira, um saco. Bom, capacitores, né? Bom, o que tem de interessante em capacitores, eles são dispositivos, né? São materiais que a única informação importante que eles têm é a capacitância. A capacitância é a capacidade de armazenar carga que um dispositivo te dá. Então, quando você está fazendo, sei lá, montando um circuito, fazendo alguma coisa nesse sentido mais prático, às vezes é interessante, às vezes não, muitas vezes é interessante para você armazenar a carga de alguma forma. E o capacitor te dá essa possibilidade. E aí a forma de você calcular a capacitância de um dispositivo é só fazer a razão entre a carga do equipamento, né, a carga que ele armazena, e o potencial. E aí, quando tem o carregamento de um capacitor, o que acontece é que você está transportando a carga de uma placa positiva para uma placa negativa. E aí, nesse caminho, né, a gente está falando de transporte de carga. Isso lembra para a gente trabalho. Trabalho a gente acabou de ver como que calcula o potencial elétrico do material. E aí, a forma de você calcular o trabalho, bom, não importa como que a gente chegou aqui, o importante é essa forma. Aqui tem duas formas de você calcular, né? Uma que depende da carga, que é ao quadrado sobre 2C, e outra que depende do próprio potencial, que é V ao quadrado C sobre 2. E aí, com isso aqui, com isso você calcula a capacitância, com isso você calcula o trabalho. E aí, o que é importante? Bom, na prática, existem diversos tipos de capacitores. Os importantes para a gente são de placa paralela, os capacitores esféricos e os capacitores cilíndricos. Cada um deles tem uma aplicação diferente, porque a forma de calcular a capacitância deles é diferente, e isso vai gerar capacitâncias diferentes em função de parâmetros diferentes. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo um circuito e você não tem espaço para colocar um capacitor muito grande. Então, você quer que a relação capacitância-área seja a melhor possível. Você quer que um capacitor que com uma pequena quantidade de área consiga gerar uma capacitância grande. Então, você precisa fazer a conta para saber se seria o caso de um capacitor de placa, se seria um capacitor esférico, que tipo de capacitor você precisa colocar ali. E aí a forma de você calcular a capacitância para cada um deles está escrita aqui também. Não importa como foi chegada a essa conclusão, o importante é que a fórmula final é essa. E aí depende, por exemplo, na placa paralela, depende da área da placa, obviamente, e da distância entre elas. Aqui no capacitor esférico, depende do raio entre as placas. Normalmente um capacitor esférico, né, ele é uma esfera, o nome já diz, e aí tem uma esfera maior de raio B e tem uma esfera menorzinha de raio A.
Essas são as placas do capacitor. E essa relação aqui, A vezes B e B menos A, é a relação entre os raios deles. E para o capacitor cilíndrico aqui a ideia também é a mesma. A diferença é que aqui o L é o tamanho do seu capacitor, né, o comprimento dele. E aí a forma de você calcular, está escrito aqui também, é literalmente substituir os dados e aplicar a fórmula. Se vocês olharem a aula que a gente gravou na semana passada, lá o Pato resolveu vários exercícios, tanto de potencial quanto de capacitores. Se vocês olharem, está mais, acho que para o meio, para o finalzinho da aula, vai ter um monte de exercício desse tipo, que é realmente você olhar os dados, aplicar a fórmula, substituir os valores e encontrar o resultado. Não tem muito mistério não. Inclusive, recomendo muito que vocês assistam aquela aula, que está bem sucinta. Bom, além disso, né, às vezes é importante para a gente saber associar os capacitores, porque isso, às vezes, por exemplo, é a mesma ideia da associação de resistores. Às vezes você está fazendo um circuito, você está botando 15 resistores, sendo que se você colocasse um resistor com uma resistência equivalente, você poderia trocar esses 15 por 1, por 2, por 3, sei lá. Então você economiza material, economiza espaço, você simplifica o seu circuito, isso é muito vantajoso para a gente. Com os capacitores a mesma coisa, às vezes você está enfiando um monte de capacitor no seu circuito e você não precisa de tudo isso, se você achar um capacitor que tem uma capacitância equivalente àquilo tudo. E aí a forma de você calcular é que você tem a associação em série e a associação em paralelo. A única coisa que você tem que lembrar é que a associação em série, a capacitância equivalente, ela é dada pelo somatório do inverso das capacitâncias. Aqui não tem esse sinal de igual. É somatório índice I de 1 sobre C índice I. Então, quando você for calcular a capacitância equivalente de uma associação em série, você vai fazer 1 sobre a capacitância equivalente é igual a somatória de 1 sobre a capacitância de cada capacitor. E para associação em paralelo, aí é só você fazer a somatória normal. Ok? O que é importante lembrar aqui? Para associação de capacitores de placa paralela, é realmente isso, não tem muito mistério. Você vai olhar o circuito e você vai identificar o que é paralelo, o que é série. A diferença é que para os capacitores esféricos e para os capacitores cilíndricos, como a gente não tem um costume muito grande de olhar para esse tipo de equipamento, fica um pouco mais difícil a gente julgar o que é série e o que é paralelo. E aí qual que é a dica, né? Qual que é o segredo? Quando a associação é feita em série, os capacitores eles vão estar compartilhando a placa. Então, por exemplo, no caso de um capacitor esférico, ele vai ser concêntrico. E aí eles vão estar compartilhando as placas, por isso ele vai ser em série. Se não tiver esse tipo de compartilhamento, aí a associação é em paralelo, certo? É só lembrar disso que é sucesso. Bom, antes da gente entrar em dielétricos, algumas dúvidas sobre conceitos de capacitores? Mano, eu não entendi muito essa última parte, quando você falou de capacitores esféricos e cilíndricos. Você tem como, tipo, dar uma passada bem de novo, por favor? A parte das fórmulas ou a parte da associação? Da associação. Tá. É um pouquinho das fórmulas também, que eu não entendi muito bem. Tipo, acho que as fórmulas é mais, tipo, decorando. Tá. Bom, aqui o que acontece? Tem a fórmula, né, para associação em série e a fórmula para associação em paralelo. Isso aqui não tem segredo. Quando você identificar que a associação é em série, você vai somar o inverso das capacitâncias. Quando você identificar que a associação é em paralelo, você vai somar as capacitâncias diretas. O que acontece é que quando a gente pega um circuito com capacitores de placa paralela, é muito fácil você olhar para o circuito e falar, ó, isso aqui está em série e isso aqui está em paralelo, porque se eles estiverem no mesmo fio, a associação vai ser em série. Se eles estiverem em fios diferentes, a associação vai ser em paralelo, da mesma forma como acontece com os resistores. A única diferença, né, a única coisa que complica um pouco mais é quando você tem um capacitor esférico ou um capacitor cilíndrico. Então, tipo, se você olhar um capacitor, dois capacitores cilíndricos, como que você sabe se ele está em série ou se ele está em paralelo?
E aí você tem que olhar se eles estão compartilhando as placas ou se eles não estão compartilhando. Porque no caso de um capacitor de placa paralela, você só tem que ver se eles estão no mesmo fio ou não. Aqui não é uma questão de se está no mesmo fio ou não. É uma questão da placa do capacitor, se eles estão compartilhando ou não. Então, por exemplo, se você tiver dois capacitores, né, e eles forem concêntricos, um dentro do outro, eles estão compartilhando as placas deles. Então, esse tipo de associação é em série. Se você olhar para o capacitor, para esse tipo de associação, e eles não estiverem compartilhando as placas de forma nenhuma, aí essa associação vai ser em paralelo. Entendeu? Entendi, mano, entendi, pode falar. Valeu. Beleza? Não tem aqui nesse slide nenhuma imagem, nem exemplo, mas terminando a aula, eu vou procurar na internet alguns exemplos de imagem de associação em paralelo e em série de capacitores esféricos e cilíndricos, e aí eu mando lá no grupo, que aí talvez fique um pouco mais fácil de você conseguir ver o que está acontecendo. Beleza? Top. Fechou, então. Bom, mais alguma dúvida sobre capacitores? Nope. Beleza. Vamos para dielétrica, então. Eu juro para vocês que está acabando. Bom, vamos lá. Os dielétricos. Bom, o dielétrico, o conceito dele é que ele é um material isolante que você coloca no meio do seu capacitor para poder aumentar a capacitância dele. Essa capacitância ela aumenta porque quando você coloca esse isolante, os elétrons que a priori estariam livres, né, fazendo o transporte de uma placa para outra, eles meio que se ligam às moléculas do dielétrico, né, do seu material isolante, e formam umas estruturas neutras. Isso acaba atrasando o fluxo entre as placas e, por consequência, aumenta a capacitância do seu capacitor. Então, a ideia do dielétrico é realmente você colocar, por exemplo, se você tem um capacitor de placa paralela, né? São duas placas paralelas que não se encostam. O que você faz é pegar um material isolante e colocar no meio dessas duas placas, para poder formar meio como se fosse uma bucha. Tipo, você tem duas placas, você coloca uma bucha ali no meio. Essa bucha seria o dielétrico. E aí, o que é importante, né? Como você está colocando um material no meio do seu capacitor, né, entre as placas do capacitor, você está mudando a capacitância. Óbvio, né? O que a gente quer aumentar a capacitância. Então, para poder calcular a capacitância de um dielétrico, o que você faz é multiplicar a sua capacitância inicial por uma constante K, que é chamada de constante dielétrica do material. E aí essa constante, ela depende exclusivamente do tipo de material que você está usando, né, do tipo de isolante. Cada isolante tem uma constante dielétrica diferente. E aí, dependendo do quanto você queira aumentar a capacitância, você vai escolher o material que você vai colocar ali no meio. Então, se você quiser aumentar muito, tem um material com uma constante dielétrica muito alta. Se você quiser aumentar só um pouco, aí você pega um material com uma constante dielétrica um pouco menor. E assim por diante. Bom, o que isso influencia, né? A gente está falando de capacitância está relacionada com carga está relacionada com lei de Gauss. Então isso afeta a nossa lei de Gauss também, porque a gente não considera só a carga livre, mas a gente também considera a chamada carga de polarização, que é causada pela presença do dielétrico. E aí a fórmula da lei de Gauss, ao invés de ser a integral de superfície de ds igual a Qzão sobre ε0, passa a ser isso aqui, onde QL é a carga livre e esse D, o vetor D, é o vetor de deslocamento, que é dado por essa expressão aqui. E P é o fator de polarização no volume. Eu sei que é um monte de termo, um monte de letra nova. Na prática, isso aqui não é tão recorrente. Vai ser importante mais para frente, quando a gente começar a falar de eletromagnetismo, na lei de Gauss, nas equações de Maxwell. Isso aqui tudo está sintetizado, e aí tem a fórmula das equações de Maxwell normal, e as formas em função do D, né, do vetor de deslocamento, e também do H para o campo magnético, mas isso aqui, por enquanto, não é tão importante assim. Eu acho que a gente não resolveu nenhum exercício dessa parte,
Mas é só, assim, a nível de conhecimento, a gente colocou também aqui, porque se o Todero esclerosar na prova e começar a falar de vetor de deslocamento, fator de polarização, você já sabe que você viu em algum lugar. É só você olhar aqui nesse slide, ver o que tem, e aí com base nisso aqui você consegue ou resolver a questão, ou então dar uma procurada, sei lá, no Halliday, no Griffiths, na internet, onde quer que seja, para você poder encontrar algum material referente a isso. Mas eu duvido que ele vá cobrar alguma coisa nesse nível. E aí, complementando, né, você acaba tendo algumas propriedades importantes que surgem em função da presença dos dielétricos, que é a suscetibilidade e a permissividade elétrica. A suscetibilidade é esse Ki aqui, e ele está associado à proporção entre a polarização e o campo elétrico. E a permissividade elétrica é esse epsilon, que ele está associado à permissividade do vácuo, né, normal, e a suscetibilidade. Isso tudo com relação ao vetor de deslocamento. Então, por que é importante? Eu falei lá no começo, né, que o epsilon, a permissividade não muda. É mentira, a permissividade do vácuo não muda, mas a permissividade ela varia em função do material. E a nossa constante dielétrica, ela depende exatamente da permissividade. Então, o K é a razão entre a permissividade elétrica do material e a permissividade do vácuo. Então, quanto maior for a permissividade, maior vai ser a constante dielétrica. E quanto maior essa constante, maior vai ser a capacitância do dielétrico. E o campo elétrico de uma carga dentro de um dielétrico, ele tem essa fórmula que é dividida pela constante dielétrica. Então, quanto maior é essa constante dielétrica, menor vai ser o campo elétrico e maior vai ser a capacitância. Certo? São essas relações importantes que talvez ele poderia cobrar na forma de uma pergunta, sei lá, de marcar ou algum conceito discursivo. Tipo, sei lá, ele dá uma tabela com vários materiais e aí ele dá a permissividade de cada um. E aí pergunta qual que seria um bom dielétrico, ou sei lá, qual material aumentaria a capacitância. Aí você procura um que tenha permissividade alta, porque vai ter uma constante alta e vai aumentar a capacitância. Ou se ele perguntar qual desses materiais tem baixo campo elétrico, aí você vê maior permissividade, maior constante dielétrica, menor campo elétrico. Então, é só você fazer essas associações e descobrir quais que são as relações. De conta mesmo, eu duvido que vai ter alguma coisa, a gente não fez nenhum, acho que na lista dele não tem nenhum exercício relacionado a essa parte, então é realmente mais conceito. E aí fica como consulta caso vocês precisem olhar, consultar por algum motivo. Legal? Na lista dele, se eu não me engano, tem um exercício só que eu fiz, até tá na aula de capacitores, se eu não me engano. Mas tem um só, eu acho, e não é nada absurdo, é só, tipo, ele dá o K e ele pede para calcular o campo elétrico, e você tem o resto, então, tipo, não é nada... É só aplicar a fórmula e... É. A maioria das questões são de aplicar a fórmula, por isso que a gente fez Sim. esse slide com tipo, todas as fórmulas num lugar só, todos os conceitos num lugar só, para ficar meio que de consulta para a prova mesmo. Então, você começou a fazer a prova, já deixa esse slide numa aba separada e vai consultando. Legal? Isso. Dúvidas, questionários, comentários, desesperos? Tranquilo, de boa. Legal? Top. Daí o que eu recomendo fazer, né? Essa aula vai ficar gravada. Então, eu acho que essa aula em si não é tão importante vocês acompanharem, até porque vocês já estão aqui, mas não é tão necessário porque o slide por si só ele já está completo. Então a gente só passou um pouco por cima para poder aprofundar os conhecimentos, mas o slide sozinho já resolve bastante coisa. O que eu recomendo é, se você sente dificuldade em fazer exercício, porque aqui a gente só falou, né? A fórmula é essa, é só você aplicar, substituir os valores e aplicar. É realmente o que acontece. Na aula que a gente deu semana passada, o Pato resolveu vários exercícios, principalmente de potencial e de capacitor. Então, se você sente dificuldade em exercício, olha aquela aula que lá você vai perceber que é realmente mais tranquilo do que parece. É só aplicar a fórmula, ver os valores e calcular, não tem muito mistério. E aí, se ainda assim não tiver resolvido, se vocês continuarem com dúvida em algum ponto, aí manda mensagem pra gente, pode ser no grupo, pode ser no privado, que a gente tenta resolver. Legal? De boa.
Valeu. Fechou então, galera. Era isso. Deixa eu parar a gravação aqui para poder disponibilizar depois.